Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós, né? Agora e sempre. E a mensagem de hoje que eu gostaria de passar para todos vocês que estão me escutando é uma mensagem que Deus me deu, pois de mim eu nada tenho, sem Deus eu nada faço, sem Deus eu nada sou, né? O Espírito Santo de Deus que habita em mim é que me conduz, me dá sabedoria e entendimento da sua palavra. Eu apenas leio e ele manda. Então, eu estava estudando ontem o livro de Números, né? Estou estudando o livro de Números. E eu gostaria de falar muito sobre duas coisas. Sobre a gratidão para com Deus e sobre a murmuração. Quero dizer o quê? Que ao ler o livro de Números, eu pude encontrar muitas pessoas ingratas, o povo de Israel, né? Muitos deles usaram de ingratidão para com Deus, infelizmente, mesmo vendo Deus operando sinais e maravilha, coisas grandiosas. E no momento em que estava passando por uma pequena dificuldade, apesar que Deus havia prometido dar vitória em meio a essas dificuldades, mesmo assim muitos deles, não foram todos, mas infelizmente uma maioria, começaram a murmurar contra Deus. E uma coisa que eu quero passar para vocês é que Deus, ele se entristece muito com a murmuração, porque às vezes a gente passa por coisas nas nossas vidas que muitas vezes leva a gente a murmurar, mas leva sim aqueles que não conhecem e nem amam a Jesus. Porque se a gente conhece a Jesus, sabemos que Ele é bom, por que vamos murmurar e não aceitar a vontade dEle para nossas vidas? Ou então, nós, muitas vezes, somos hipócritas quando oramos o Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a gente muitas vezes não faz caso ou não analisa o que está falando e o que a Bíblia está dizendo para nós, porque na oração do Pai Nosso fala, né, seja feita a tua vontade. Aí, ser feita a vontade de Deus quer dizer que muitas vezes vai ser coisas que vai nos entristecer por conta dos momentos difíceis que a gente vai passar, mas faz necessário da gente passar por aquilo. Vou dar um exemplo. Quando nós temos filhos pequenos, aparece uma determinada enfermidade e ele vai ter que fazer uma cirurgia. A criança vai dizer, não, pai, não, mamãe, não deixe não. Mas ele vai ter que passar por aquilo. Por quê? Ele não entende que vai ser cirurgiado, que vai ter aquele processo, ele não entende o porquê vai passar por aquilo, por ser muito criança, ser muito menino. Já a gente, diante de Deus, muitas vezes agimos dessa mesma forma. Às vezes faz necessário da gente passar por determinada situação que muitas vezes a gente não compreende. Assim como nós sabemos o que é melhor para nossos filhos, assim é Deus para conosco. Então não podemos vir a murmurar, nem a interrogar Deus. Tão somente a gente aceita a vontade. Se está doendo, se está machucando, a gente dobra os nossos joelhos, pedimos a Deus consolo, força para passar. Porque não é feita a vontade de Deus? Não é assim que a gente ora, seja feita a tua vontade? Infelizmente, muitas pessoas leiam a Bíblia, muitas pessoas sabem de versículos até decorados, mas muitas vezes não faz caso do que aquilo realmente está falando e muitas vezes também não entende o que aquilo está passando para nós. Como muitas vezes eu escutei muitas pessoas falando em relação ao versículo que fala, um versículo que fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
né? Que é o Salmos 23, da Bíblia Sagrada. Aí eu já escutei pessoas dizendo, não vai faltar prova, não vai faltar enfermidade, não vai faltar isso, tudo coisa ruim. Mas Deus não quer dizer isso, não. Deus quer dizer que em meio à prova, em meio à situação difícil, não nos vai faltar força, ânimo, coragem para lutar e vencer, porque Jesus é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente se alegra no Senhor, a gente tem força, porque estamos alegres nele, entendeu? Então é isso, que possamos aceitar sempre a vontade de Deus e jamais murmurarmos, porque a murmuração é muito perigosa, até porque não temos motivo para murmurar contra Deus. Deus, ele enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas já escutaram essa palavra, mas vamos mais adiante. Quando Deus enviou o seu único filho, por amor de nós, foi para sofrer na cruz do Calvário, derramar sua última gota de sangue para nos redimir, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se Jesus não tivesse feito isso por nós, sabe o que ia acontecer? Quando a gente dobrasse o joelho para orar, não ia adiantar nada. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso único intercessor. Não precisa mais da gente interceder por santo não sei de quê, santo não sei de quê, porque Jesus quebrou tudo isso naquela cruz do Calvário, derramando sua última gota de sangue. Então daí a gente não tem motivo para murmurações. E Deus, ele se indigna, ele se ira com o murmurador, porque ele sabe que ele nos ama. Ele quer o bem para nós e muitas vezes somos ingratos, não queremos saber dos benefícios que ele tem feito, esquecemos e só focamos no momento que estamos passando pela dificuldade e esquecemos que nós passamos por um objetivo com uma finalidade, porque Deus tem uma finalidade para cada um de nós. Esquecemos disso. Às vezes a gente só quer estar em mar de rosas, mas a vida, infelizmente, não é assim. E Deus, ele deixou isso bem claro. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e assim como eu venci, vós também vencerás. Glória a Deus, aleluia. Então, eu vou ler um versículo aqui sobre o murmurador e o que aconteceu com ele. Eu vou ler só alguns ou então um mesmo. Mas se você que está me escutando, que está me assistindo, quer saber bem melhor, lê o livro de Números. A partir do capítulo 12, você vai ver muitos murmurando. O capítulo 11 também fala. E vocês vão ver o povo que murmuraram o que aconteceu. Muitos deles foram engolidos pela terra. Engolido mesmo, literalmente. Muitos deles teve lepra. No caso, a irmã de Moisés, Miriam, ela murmurou contra Deus, tocando no ungido. Tocou no ungido de Deus? Tocou em Deus. Por isso que é muito perigoso você tocar ou falar de um servo ou uma serva de Deus que verdadeiramente tem comunhão com Deus. Mas tudo aquilo ali, ele tocou já para murmurar. Muitos dele se queixavam porque Deus só falava por intermédio de Moisés. Mas Deus, ele fala através de quem ele quer, ele usa quem ele quer. Isso não cabe a nós, isso cabe a Deus. O que a gente tem que fazer é receber o que ele tem para passar, seja através de quem for, entendeu? Então aqui, em Números, no capítulo 12 e o versículo 8, Deus até fala assim, ó. Capítulo 12, versículo... Ai, meu Deus, cadê? Versículo 11. Perdão, gente.
É porque são tantas murmurações que eu encontrei aqui do povo murmurando, que eu não sei nem qual é que eu leia, me desculpe. Mas é o Números capítulo 14. Mas tudo aí tem murmuração, viu? E tem as consequências dela. Por isso que eu tô gravando esse vídeo para advertir que livre-se da murmuração e saia de perto do murmurador. Porque contamina, viu? Somos corruptos, vivemos nessa carne aqui e ela é muito corrupta. Então, que se nós quiser livrar da corrupção, agarremos-nos com a palavra de Deus, né? Procuramos fazer diante dele o que é correto. E ele nos dará força para vencer a corrupção, seja ela qual for. Aí, Números capítulo 14 e o versículo 11. Deus dizendo a Moisés, veja só. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Quando Deus falou isso é porque Deus estava indignado com a murmuração. Aí ele fala, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Ó para aí o que Deus está dizendo. Porque Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, para livrar esse povo. Deus, ele no meio do deserto, quando ele saiu do Egito, que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, durante o deserto, Deus ele providenciava coluna de fogo durante a noite para não ficar tudo escuro. Ele providenciava nuvem durante o dia por conta do sol. Deus era providência. Sempre foi, sempre será, porque ele jamais vai passar. Tudo passa, mas Deus e a sua palavra jamais. Então, Deus se indignava porque o povo não reconhecia a providência de Deus para a vida deles. E hoje não é diferente. Lembrando e nunca esquecendo que tinha consequência, cada murmuração tinha consequência. Então, hoje também não é diferente. Se a gente murmura, vem as consequências, porque Deus, ele ama o coração grato. Coração grato a Deus, um coração que reconhece os benefícios que Deus tem feito. Deus, com certeza, ele honra também, ele dá mais força, ele dá tudo que for necessário para a nossa sobrevivência, seja qual for a situação, seja qual for a questão necessária que estamos precisando. Então, que nós possamos nunca murmurar e sempre agradecer a Deus por tudo. Se está difícil a prova, adore a Deus dessa forma. Se está difícil, se está doendo, ore. A Bíblia diz que quem estiver alegre, cante. E quem estiver triste, ore. E Deus com certeza aliviará a sua dor, a minha dor, a nossa dor. E nos dará vitória. Fiquem todos na paz. Aconselho a vocês, para vocês entenderem melhor, que leiam o livro de Números, a partir do capítulo 11. A partir do capítulo 11, Pronto, a partir do capítulo 11, vocês vão ver o quanto o povo murmurava sempre, se queixava de alguma coisa. E vocês vão ver também as consequências disso. A murmuração é muito perigosa, entristece muito o coração de Deus. Fiquem todos na paz. Amém.